Ah, isso daí não tem nada Ô, a doutor, ver. nessa Oi, linha de Maurício. pensamento, o Musicalmente fez uma pergunta aqui. Natural com problema de libido, o que Ah, pode ser feito? cara, assim, Tem que acelerar, né? problema de libido. Bom, Tem que acelerar, né, cara? Tem que fazer exame, né, doutor? você sabe que o maior. Então, mas na verdade, né, Renato, a maior causa de alteração de libido é psicogênica, né? Inclusive de disfunção erétil. Falou, homem abaixo de 40 anos, cara, é disfunção erétil. Tá? É doença psicogênica, tá? Tem algumas coisas que interferem isso. Então, fatores ambientais, desnutrição ou baixa ingesta calórica, principalmente baixa quantidade de sono ou um sono fragmentado, né? São as coisas que fazem com que você tenha mais alteração desse tipo, né? Aí, secundariamente, você pode até fazer uma investigação hormonal, mas não se surpreenda se você está numa fase onde você pega o cara com o distúrbio da rotina, mas ainda sem a interferência hormonal. Você tem que entender que o cérebro ele rege uma série de respostas que são de ações hormonais, não hormonais, genômicas e não genômicas. Você tem um monte de coisa que acontece ali por aferência, né? Só o hipotálamo, por exemplo, você sabia que o olfato pode controlar a tua liberação hormonal? Né? Temperatura, ciclo circadiano, tudo que vem de aferência, de informação do ambiente, pode controlar a sua liberação hormonal. Né? Então, tem coisas muito delicadas. E outra, o hormônio ele é produzido de forma pulsátil. Então, ele não é uma coisa que você libera e fica liberando o tempo inteiro. Não, ele tem picos durante o dia que vão fazer com que você tenha respostas alteradas. Muzi, eu vou avançar aqui um pouco. Vai. Maca peruana e tríbulos, Tô por perguntando exemplo. aqui. Eu percebo nitidamente que quando a minha mulher usa essa combinação, ela tem uma melhora na libido dela. Porque Isso é efeito placebo ou não? Não é efeito placebo. Você sabe que tem um estudo feito em homem no Reino Unido que é utilizado tríbulos numa população de pacientes que tem baixa libido por conta de hipogonadismo e que são pacientes que não foram tratados com testosterona, mas foi utilizado tríbulos terrestres. Chance de taxa de sucesso foi de 85% acima dos 3 meses, ou seja, quer dizer que essa pessoa realmente ela melhorou a libido. Agora, o que a gente tem que lembrar, né? O tríbulos terrestres, a maca peruana, eles são de certa forma agonistas de dopamina, um pouquinho de noradrenalina, então ele faz a pessoa se sentir bem-estar. E a libido feminina, Renata, ela é muito diferente da libido masculina. A libido masculina é uma libido caçadora. A libido feminina é uma libido seletora. E quando você cria uma situação de libido seletora, porque isso participa do que é a evolução do ser humano, você entende que o padrão de seleção da mulher é aquele macho mais forte, mais saudável e a época mais favorável. Então, no tempo das cavernas, o que era a época favorável? Era uma época favorável para a mulher engravidar. Qual que era a época favorável? Primavera. Por quê? Porque tinha 4 meses de primavera, depois mais 4 meses de verão na frente. Então, era uma época boa para você ter o seu filho, porque a gravidez era mais tranquila. Essa criança nascia no outono. O outono ainda não é o inverno que está frio, então dessa forma você tinha uma situação onde você criava um abrigo, procurava abrigo e tinha essa segurança. O que aconteceu com a mulher dos anos 2000, diferente da mulher das cavernas, é que ela continua sendo seletora. Então ela seleciona o macho mais viável, o macho dominante, o macho mais saudável. Só que os padrões de seleção dela, eles são padrões mais Modernos. Sim, eles são mais intuitivos. Então, ela não seleciona, por exemplo, a época do ano, mas ela seleciona o ambiente. Se você está na sua casa, se você está na casa de amigos passando o final de semana, se os seus filhos estão deitados no quarto do lado no hotel que você escolheu, se a porta ela está sempre fechada, se a parede é fina. Né? E cada mulher tem um padrão. Você tem mulheres que são mais ousadas, você tem mulheres que são mais recatadas e que o padrão de seleção dela vai mudar em relação a isso. E às vezes você dá um pouquinho mais de dopamina na hora da adrenalina, ela se sente melhor, ela relaxa e ela muda a receptividade sexual. Isso é outra história. Isso não é libido. Às vezes a mulher ela não está pensando em ter a relação. Né? Lembra que a mulher vive com androgênio baixo, tem uma amígdala cerebral que é
bem mais sob controle, porque ela não tem o androgênio fazendo hipertrofia dela, né? E, portanto, ela não tem essa agressividade sexual, mas ela tem a receptividade sexual. E essa receptividade sexual melhora. E é aí que, mesmo numa situação onde ela não está pensando no ato em si, ela te recebe com satisfação. Né? E é isso que às vezes o homem ele erra também, nesse approach. Mas eu tenho relatos também em homens de uma ótima melhora na libido com maca e tríbulos. Sim, por quê? Porque melhora... Por conta desse estudo que você mesmo mencionou aí, né? Sim. Na Inglaterra. Mais que isso, porque o homem ele fica... ele também se sente melhor. Pensa aquele dia que você está estressado, cansado, puto. Né? Você vai... Às vezes é uma coisa que você vai se aliviar. É um sexo bom? É discutível isso. Né? Nelson Rodrigues falava que todo sexo é bom, inclusive o ruim. Né? Mas, de certa forma, você tem noites melhores e noites piores, onde Sim. a satisfação é melhor e a satisfação é pior. Isso, por exemplo, é um problema, até me alongando um pouco mais aqui, você me perdoa, né? Mas porque é uma coisa importante de falar, quando você tem uma mulher que usa androgênio, o padrão sexual dela muda. Então, eu recebo um monte de menina no consultório... Estamos falando de anticoncepcional, né? Basicamente. Não só o padrão, não né? Então, não só isso. Estou te falando uma coisa mais séria. Eu tendo muito menina que namora com um menino que é marombeiro, que curte. E assim, o cara ele é tão empolgado que ele quer que a menina treine o treino dele. Que eu já atendi de mulher que treinava peito, bíceps, costas e tríceps, perna e ombro com o namorado, você não faz ideia. Porque o cara quer que ele treine com ela, tá? E mais, o cara fica empurrando testosterona pra mulher porque ele quer que ela mude o comportamento sexual, porque na cabeça dele, ela vai avançar nele todo dia. E ela pode avançar de raiva, não necessariamente sexualmente. Só que quando você dá o androgênio pra mulher, ela tem, primeiro, uma amígdala cerebral extremamente mais sensível. Então ela fica ansiosa, ela fica irritada, ela fica agressiva e fica compulsiva. E tá? peluda. Também. E greluda. E greluda e peluda. E ela muda o comportamento dela à medida que ela passa a transitar de uma seletora para uma caçadora. Então eu já atendi mulher no consultório, por exemplo, que ela foi fazer o chip da beleza. Aí botaram uma caralhada de gestrinona com testosterona para ela que, a mulher apareceu no meu consultório com 350 de testosterona. Nossa senhora. Não é a mais alta ela que eu já peguei. Estuprar. Né? Eu acho que quase. Mas assim, não é a mais alta que eu peguei, mas assim, com implante de testosterona foi a mais alta que eu peguei. Essa semana eu atendi uma que tava com 149 de testosterona. Implante também. Pô, fugiu, né, meu? Então, fugiu total. Como dosar direito no implante? Porque geralmente sempre erram. Então, porque sempre erram. Por isso que eu não recomendo implante, né, cara? Eu acho que tem poucos médicos no Brasil que mexem bem com implante. Tem que tomar muito cuidado com isso. É muito do feeling do profissional. Tá, cara. É um cara que tem muita experiência, é um cara que geralmente é um endocrinologista, é um cara que tem uma formação específica e outra. Ele já atendeu muito paciente, então ele tem menos mão pesada. Além disso, sabe qual eu acho que é o problema do implante? Sim. Quando você está administrando um medicamento via oral, por exemplo, injetável, começa os colaterais, o que você faz? Suspende. Você consegue suspender. E o implante? Você não suspende. Você vai chegar e vai falar pro cara, vem aqui que eu vou passar a tesoura em você agora? Não, é implante. Então o que o médico vai tentando? Ele implantou em você, então ele vai tentando. Ele não pode dizer que tá ruim. Sim. Então o que ele vai fazendo? Ele vai metendo remédio em você. Isso. Vai metendo remédio em você. Vai metendo remédio em você. Porque se ele tirar o implante, ele tá admitindo que o implante não deu certo. E ele vai te ferrando. Eu acho que esse é o grande problema do implante. Você não tem como suspender. Esse para mim é o maior problema do implante. Mas, por exemplo, você sabe o que queixa minha paciente? Tem paciente que senta na minha frente e chora, que fala o seguinte, pede para só passar comigo, né? Eu peço para Camila levantar e ela fala assim, olha, eu estou numa situação na minha vida terrível, eu sempre fui uma mulher de muitos valores morais, eu amo meu marido, eu tenho o maior respeito pelo meu marido, mas Paulo, eu tô saindo da academia, o pedreiro assobia para mim e fala, me dá vontade de pegar o cara e sumir com ele dali. E assim, eu já me peguei em situação pensando que eu devia ter feito isso não sou eu. Eu, numa situação normal, eu ia me sentir ofendida, eu ia me sentir invadida, eu ia me sentir coisificada. Né? Então, quando a pessoa traz esse sofrimento para você, você percebe que muitas vezes esse garotão de academia que está querendo socar a testosterona na namorada para fazer ela virar um bicho sexual, ele não está sabendo o que ele está pedindo.
Ele tá pedindo uma peruca de touro. Ele tá peruca completa, né? Até com o rabo de touro, né? Você Nossa sabe como é que Senhora. colhe sêmen de touro pra fazer inseminação, né? Não, como é que é? Enfia um tubo desse tamanho no rabo do bicho e dá mesmo? choque. Aí dá choque, o bicho... E aí ele joga, ele ejacula, joga o esperma fora, é assim que você colhe. Puta Então não é merda. muito bom ser touro de recria não, viu, meu? Eu, hein? Tô fora. Vai vendo. Tem mais pergunta aí, Maurício? Doutor, tem uma aqui diferente. Manda. Doutor Muzi, você já ouviu falar em urinoterapia para atletas do Ultimate Fighting? Cara, Ai, cara. Muita gente... qual é o nome daquele... Inclusive que ele me procurou até pra falar comigo. Lyoto Machida Lyoto faz. Machida. Ele faz. Sim, eu ia citar esse exemplo. Mas Eu acho que é lembro longevidade, não tem nada a ver com isso. Eu lembro que eu acompanhei o Shogun em 2000 eu e o Rodolfo Pérez. Eu e o Rodolfo Pérez, a gente foi acompanhar o Shogun, que precisava tirar um peso para uma luta lá em Los Angeles, no Staples Center. E a gente ficou hospedado num hotel logo na frente, acho que era um Sheraton, se não me engano. Era um Sheraton, muito legal. E a gente encontrou o Lyoto. E aí comentaram com a gente que ele fazia isso. Não sei se é verdade, não sei se não. Se vocês conhecem, vocês me contam, eu saiba. Não, ele Mas, dizia. cara, não tem nenhuma sustentação isso. Pelo contrário, né? Se você tomar urina, você vai desidratar ainda mais, né? Você está tomando alta concentração de É ureia. difícil você acreditar o corpo humano na sua tamanha perfeição de que algo que ele quer excretar não deveria ser excretado. Isso, perfeitamente. Eu acho que isso funcionaria muito bem numa situação de terremoto apenas. Onde você não tem um líquido para tomar e a sua única solução. Esse Julião Ó, agora aquilo deu uma você piada morre. Eu brava. acho que o único jeito de fazer isso é assim, cara. Não, é que tem relatos da história que falam isso, né? De pessoas que foram Isso, resgatadas Filme lá, que daquele usaram avião a própria urina. teve um avião caiu, acho que um avião de Não só o canadense. avião, o pessoal que ficou soterrado no Chile. Em 2 meses. Eles tiveram que tomar urina. Sim, que é uma situação De extrema necessidade. de extrema necessidade. Mas não uma terapia em si. Não uma terapia. Não é uma em si. terapia. Isso é igual a autohemoterapia. A autohemoterapia também não faz muito sentido. O sangue fora do vaso é extremamente inflamatório. Então você injetar sangue Você no toma uma músculo, injeção por de exemplo, inflamação. não tem embasamento científico isso. A pessoa pode falar, até me sinto bem. Cara, não estou julgando isso. Você faz o que você quiser, você é maior de idade. Agora, não Já é existe crença, embasamento para isso. É Aí crença. é religião, não tem nada a ver.